Vamos fazer uma reflexão sobre a questão. Deus existe? Ou os deuses, as deusas? A partir das sínteses do GPT, ChatGPT e IA. Essa é uma das perguntas mais profundas e debatidas da história, e até hoje não existe uma resposta universalmente aceita. Será por quê? Depende muito do ponto de vista. Filosofia e teologia. Muitos argumentam que sim, com base em raciocínios, como o da causa primeira, tudo tem uma causa, então deve haver uma causa sem causa, que é Deus. Deve haver uma causa sem causa. Ou da ordem do universo. O universo é tão organizado que deve haver um criador inteligente. Outros, como Nietzsche, sei lá como é que pronuncia, ou Sartre, argumentaram que Deus é uma construção humana para dar sentido à vida e à moral. Ciência. A ciência não afirma nem nega a existência de Deus. Ela trabalha com hipóteses que podem ser testadas, e Deus, por definição, seria algo fora desse alcance. Alguns cientistas são teístas, acreditam em Deus, outros são ateus, e outros são agnósticos, acham que não é possível saber. Né? Tem aqueles que acreditam em Deus, também que são agnósticos, né, ateístas, que acreditam em Deus, mas não tem a ideia que não pode provar a existência. Tem aqueles agnósticos não teístas, né? No caso, ateístas, que não acreditam na existência de Deus, mas também acreditam que não tem como provar a sua não existência. E aquele 100% agnóstico é esse que acredita que não tem nem como provar a existência e nem como não provar. E realmente, né, até dado momento, a gente não tem capacidade de provar essa existência. Sendo que, vem essas questões, né? Se existia um Deus, ele sempre existiu, como ele existiu? Da mesma forma, né, a questão dos Big Bang. Porque, o que é que veio antes do Big Bang? O que é que veio antes de Deus? O que está além da criação? O que está além de Deus? Onde determina, não tem como determinar. Então né, como eu já refleti antes, se a existência é infinita, então mesmo que haja um criador, existem outros criadores, né? Mesmo que distante, mas existem outras, né? Outras criações, universos e tudo mais. Psicologia. Alguns pensadores, como Freud, viam Deus como uma projeção de desejos humanos por segurança e sentido. É o que baseia a ciência. A ciência, a religião. Já Carl Jung, eu tenho que estudar muitas questões de nomes, que eu sou péssimo. Por exemplo, tratava Deus como uma realidade psíquica profunda, algo real para a experiência humana, independentemente de existir fora. Então seria mais ou menos o quê? Que Deus está dentro de nossa mente, né? Mais ou menos nesse sentido. E a experiência pessoal, para muitos, a existência de Deus é uma questão de fé. Experiência íntima, algo que transcende a razão. Ok, né? Quando é algo pessoal, ok. Mas o problema é quando é imposto aos demais. Resumindo, não há uma prova definitiva nem da existência nem da inexistência de Deus. É uma questão que cada pessoa responde ou não a partir de sua razão, sentimentos e vivências. A existência de Deus é um termo filosófico e teológico complexo. Sem uma resposta científica definitiva, a ciência não pode provar ou refutar a existência de Deus, pois ele não se enquadra no escopo da investigação científica, com outras palavras que já foi dito. Acreditar ou não em Deus é uma questão de fé pessoal, existem diferentes argumentos e perspectivas sobre o tema. Aí vem a questão dos argumentos para a existência de Deus. Argumentos cosmológicos, a ideia de que o universo teve um início, Big Bang, leva a pergunta sobre o que causou esse início, sugerindo a necessidade de um ser primordial. Nem sempre, né? Porque, como eu já refleti antes, precisa necessariamente um ser primordial, da mesma forma, o que vem antes de Deus, o que está além de Deus, quem criou Deus. Argumento teleológico, a ordem e complexidade do universo e da vida leva a ideia de um propósito ou design, que pode ser Deus. Então essa ideia de Deus não é necessariamente o Deus antropófico, né, pregado pelo cristianismo, islamismo e judaísmo, por exemplo. Tanto, né, que eu tenho uma visão panteísta que tem essa concepção, né, da existência de um Deus, só presente na natureza, presente no universo. Existe, né, o panteísmo, que acredita, sim, em uma inteligência, só que é uma inteligência ali que ela não envolve nas nossas relações. Ela cria, né, as coisas, mas não tá aquela ideia de interação com os humanos e tudo mais, a nossa imagem e semelhança, que a gente acha a bolacha do último, né? Enfim, a última bolacha do pacote, acha que... Enfim... que somos o centro do universo, em questão da criação. Argumentos da razão primária. A busca por uma explicação fundamental para o mundo, para a própria existência, pode levar à crença de um ser eterno e imutável, que seja a causa de todas as coisas. Argumento da ideia de perfeição. A ideia de perfeição que existe no nosso pensamento pode ser vista como reflexo de um ser perfeito, que é Deus. A perfeição, né, nessa questão também, nesse sentido, a questão de um ser eterno e tudo mais, né, como eu já falei, pode ir nessa visão panteísta, paneteísta e tudo mais, não precisa necessariamente ser a existência de um Deus mais humano. Argumentos contra a existência de Deus. O problema do mal. A existência do sofrimento e do mal no mundo pode ser vista como um argumento contra a existência de um Deus onipotente e benevolente. Como já fazia na outra reflexão, se você tivesse uma arma e tivesse ali, tivesse uma criança sendo abusada, torturada, uma mulher sendo espancada, um idoso, você ia fazer o quê? Mesmo a questão da liberdade de expressão, e você não tem nada a ver com isso. Mesmo que você corresse o risco de ser preso, alguma coisa assim, você não ia agir? O silêncio de Deus. A ausência de evidências concretas da existência de Deus pode ser vista como um argumento contra a sua existência. A falta de evidências físicas. Não existe nenhuma prova física que possa ser usada para provar ou refutar a existência de Deus. Existem as questões, né, da existência de Jesus históricas, também não existe algo tão físico, mas historicamente sim, né? Tanto por pessoas ali que seguiam seus ensinamentos, como pessoas que não seguiam, mas não existe provas que Jesus realmente foi filho de Deus, e fez a questão dos milagres, isso é uma questão histórica, né? E muito menos de Deus. A questão da existência de Deus é subjetiva e não tem uma resposta científica definitiva. A crença em Deus é uma questão de fé e convicção pessoal, e a ciência não tem condições de fornecer uma resposta definitiva. Por enquanto. Ou a humanidade vai acabar e a gente não vai ter essa resposta. É essa a questão.